Os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, amém? Amém. Assim está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Tome o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E a hora que nós recebemos o tema improvável, mas escolhido, logo o Senhor ministrou no meu coração que ser escolhido é o resultado de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Nós sermos escolhidos é o resultado de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré e tendo um coração transformado e apaixonado por Jesus. Esse é o escolhido. Irmãos, para nós entendermos o contexto desta palavra, faz necessário nós voltarmos um pouco para o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde nós vamos ver aqui o chamado de Paulo. Paulo, ele se chamava Saulo, ele era um fariseu, ensinado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Ele era um fariseu e ele entendia que o cristianismo era uma grande ameaça para o judaísmo. Por isso ele pede cartas para perseguir os cristãos, porque ele sabe que na cidade de Damasco existem homens de Deus, existem profetas de Deus, e ele sai com este objetivo, com cartas para perseguir, para destruir, para aprisionar e até matar, se for preciso, como aconteceu com Estevão. Mas nós vemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que ele, indo a Damasco, no caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 3, está escrito: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: quem és, Senhor? E disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então é neste momento em que Paulo, o perseguidor, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E no dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nunca mais Paulo foi a mesma pessoa, porque é isso que acontece nas nossas vidas. O dia que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro genuíno, nós ouvimos a voz de Deus, fomos transformados por Deus e nunca mais, irmãos, nós fomos as mesmas pessoas. E é isso que acontece na vida de Paulo. Ele é conduzido a Damasco, ficou sem ver, sem comer por 3 dias. E quando ele está em Damasco, o próprio Paulo, ele é um improvável. Ele é um improvável. Porque Deus, ele se revela a Ananias e diz: Ananias, sai, vai até uma rua chamada direita, vai na casa de Judas e pergunta por um homem chamado Saulo, e ele estará orando. Olha como Deus conhece o homem. Ele chama Ananias e fala: Ananias, sai, vai na rua direita. Ele já sabe onde o homem está. Pergunta na casa de Judas, ele já sabe quem é o dono da casa. Por Saulo, ele conhece Saulo, e diz que ele vai estar orando, e ele já sabe o que Saulo estava fazendo. Deus conhece o homem. Deus estava olhando para Paulo. Deus conhecia o que ele era, Deus conhecia onde ele estava. E Ananias, neste momento, olha e fala: Senhor, mas este não é aquele perseguidor? Olha, irmãos, para Ananias, Saulo, ele é improvável. Para Ananias, Saulo é improvável. Senhor, mas este não é aquele que perseguia
Eis-me aqui, Senhor, disse ele: levanta-te, vai à casa de a rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem chamado Saulo. E Ananias disse no capítulo 9, versículo 15 de Atos: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas antes disso ele diz assim em Atos 9,13: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias, ele é profeta, ele é homem de Deus, e Deus chama Paulo e fala: Ananias, vai lá na rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por Saulo, ele vai estar orando. Mas neste momento o Ananias diz: é improvável, Senhor, é improvável. Saulo não, é improvável, ele é perseguidor, ele tem direito de perseguir os cristãos, de prender, de aprisionar. Mas aí o Senhor disse a ele: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para Ananias, Paulo era improvável, mas o Senhor o havia chamado e disse assim: Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, ser escolhido é resultado de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de Paulo ter um encontro com o Senhor Jesus, ele não era um escolhido, mas no dia que ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e Deus transformou a vida dele, Deus chama ele de escolhido. Ele foi escolhido para levar a mensagem diante dos gentios. Então nós entendemos que ser escolhido é o resultado de uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. É a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ananias, assim mesmo, ele vai. E é interessante que quando Ananias ele obedece a Deus, ele vai. Mas ele questionou antes de ir. É improvável. Mas quando Deus fala vai, porque é um vaso escolhido, ele obedece e vai. E quando ele está indo, irmãos, no meio do caminho, Deus já está quebrando o coração dele. Deus já está transformando o profeta. Deus já está visitando Ananias. E em Atos capítulo 9, versículo 17, vai dizer: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele pensou, ele teve um pensamento antecipado acerca daquele que Deus havia chamado, mas quando ele obedece o mandato de Deus, Deus já vai quebrando o profeta já chega se derramando. Antes era improvável, mas quando chega, Deus transformou o coração daquela pessoa, e quando ele chega diante de Saulo, ele fala assim: irmão, improvável não, irmão Saulo, o Senhor me mandou vir aqui, para que levante, seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Deus escolhe Saulo, o próprio Deus, o Espírito Santo envia Saulo ao campo missionário. Louvado seja o Senhor. Ele parte pela primeira viagem missionária no sul da Galácia, em Derbe, em Icônio, em Listra. Ele prega o Evangelho, ele está pregando Jesus Cristo ressuscitado. Ele volta, ele vai pregar a segunda viagem missionária. Ele vai enfrentar muitas dificuldades. Existiam momentos na vida de Paulo que ele não sabia por onde ir, que ele estava num momento de indecisão. Em Atos capítulo 16, Paulo ele não sabe se ele vai para Bitínia, ele pensa em descer para Bitínia. Quando ele vai para Bitínia, o Espírito Santo: Paulo, aí não, é para outro lugar. Aí ele fala: então eu vou para a Ásia. Quando ele se levanta para ir para a Ásia, o Espírito Santo: não, na Ásia não. Ele está num momento de indecisão, então ele se refua em Troade, na casa de Carpo. Ele dorme, e naquela noite o Espírito Santo visita ele, e ele tem um sonho. Ele sonha com um varão, um homem que se apresenta. Ele diz: Paulo, Paulo, passa, mas
Macedônia e ajuda-nos. Ele acorda dizendo: eu já sei aonde é o meu caminho, porque quando eu estava indeciso, o Senhor se revelou a mim e deu para mim o caminho, a direção que eu devo trilhar. Ele não olhou para o seu pensamento, ele não tomou as suas decisões, mas o Espírito Santo se revelou a ele. Não é para Bitínia, Paulo, não é para a Ásia, Paulo, é para a Macedônia, porque na Macedônia eu tenho grandes obras a ser realizadas através da sua vida. Ele passa, ele vai para a Macedônia, ele prega o Evangelho, e depois que ele passa pela Macedônia, ele desce até Acaia, e quando ele chega nas regiões de Acaia, ele entra numa cidade chamada Corinto. Atos capítulo 18, versículo 9. E quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar, mas as pessoas não dão tão valor para a pregação de Paulo. Atos capítulo 18, versículo 9. Ele diz: eu vou deixar isso aqui e vou agora pregar para os gentios, eu vou partir. Mas neste momento, o Senhor disse para ele: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por algum momento, Saulo ele pensa em se levantar e partir daquele momento, porque as pessoas não estão dando valor por aquilo que ele está falando. Mas o próprio Deus fala: não temas, Paulo, mas permaneça em Corinto, porque eu tenho uma grande obra, eu tenho um grande povo em Corinto, e você é o instrumento, você é o escolhido para pregar a minha mensagem a este povo que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E nós vamos ver que os gregos eles enfatizam a sabedoria humana. Mas a sabedoria humana, irmãos, não foi possível de fazer eles discernirem que na cruz do Calvário existia um instrumento de Deus que ligavam ele à salvação. Que sabedoria é essa que faz com que o homem não reconheça o Cristo, o Filho de Deus? E eles diziam ser sábios, e quando Paulo está em Corinto, ele escreve a carta aos Romanos, e parece que ele está abrindo a janela da sua casa, e está olhando no quintal da sua casa, e vendo os povos de Corinto, e escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, e dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. E o Senhor disse pelo profeta Jeremias, capítulo 9, no versículo 23 e o versículo 24: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, irmãos, que a sabedoria humana, ela estava invalidando o poder da cruz. Os homens, se dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, porque a sabedoria dos homens invalidavam o preço a sendo pago na cruz do Calvário. Porque existe uma promessa: não vos perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, na casa de meu pai existem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas eis que vou vos preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, outra vez voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver,
festejais vós também. Esta profecia é real e vai se cumprir breve. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E quando nós lemos esse texto, nós vemos Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. E quando nós vamos atentar para as escolhas de Deus, aquilo que Deus tem escolhido desde o princípio, nós voltamos lá para o Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Nós vemos que Deus ele vai chamar um homem chamado Moisés. Deus escolheu um homem chamado Moisés. E Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12, ele vai dizer: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda de que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, sou pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus escolheu Moisés. E o pastor Jonathan enfatizou aqui uma palavra muito importante que estava jorrando no meu coração: a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus quem faz a diferença. Porque Moisés olhou para dentro da vida dele e ele viu que não tinha nada de bom. Mas quando ele entendeu que o Senhor estaria com ele em todos os momentos por onde andava, ele cumpriu o chamado de Deus, porque ele entendeu que a diferença é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para que nós possamos ser escolhidos, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo, mas nós entenderemos que por onde nós andarmos, Ele estará conosco, porque é uma promessa do Senhor. Nós vamos ver também que Moisés ele não quis partir do monte sem a presença. Êxodo capítulo 33, versículo 15: Senhor, não nos permita sair deste monte se a tua presença não for conosco. É a presença do Senhor quem faz a diferença. E sabe o que é interessante, irmãos? É que quando Deus chama Moisés, ele é improvável, mas foi o Senhor quem o escolheu. E o Senhor vai levar Moisés para cumprir a obra do Senhor com aquilo que ele tinha na sua mão. Moisés não precisava pegar nada de ninguém. Moisés não precisava ter nada dos outros. É com o que ele tinha nas mãos que Deus ia usar a vida dele. Porque o que faz a diferença não é pegar o que é dos outros, mas é a presença de Deus. Ele vai usar Moisés para abrir o mar vermelho. Quando ele chega e fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Toca o cajado nas águas e as águas se abrirão. É o poder sobrenatural de Deus abrindo o mar, mas é com aquilo que Moisés tinha na sua mão. Ei, jovem, o que você tem na sua mão nesta noite? O que você tem na sua mão é exatamente com isso que Deus vai usar a sua vida. E você diz: mas eu não tenho nada. Às vezes esse complexo de inferioridade, eu não tenho nada olhando para isso. Mas o que faz a diferença na sua vida é a presença, é a presença, é a presença do Senhor. Certamente se a presença não estivesse com Moisés, a nuvem não se ausentava, a nuvem movia e movia, a nuvem ia para cá e ia, a nuvem parava e ele parava. Deus estava sustentando Moisés. Quando nós vemos as escolhas de Deus, nós olhamos para um homem chamado Gideão.
Em Juízes capítulo 7, versículo 7, e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na sua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E se nós olharmos alguns textos anteriores, nós vamos ver que neste exército de Gideão haviam 32 mil soldados. Mas o Senhor disse a ele: não, muitos covardes ficaram para trás, aqueles que lamberam as águas, é só 300, Gideão. Talvez, quando tinha 32 mil, Gideão falou: agora dá para pelejar. Talvez, quando 10 mil volta para trás, tem 22 mil, ele fala: ainda dá para pelejar. Mas quando Deus fala com Gideão, é com 300. Aí Gideão fala: Deus, é improvável. É improvável. Com 32 mil dá, com 22 mil dá, mas com 300 é improvável. Mas Deus fala assim: mas são 300 escolhidos, 300 chamados por Deus. Não são 32 mil covardes, mas são 300 escolhidos. Que a presença do Senhor estava com eles naquele arraial, e eles venceram a luta. O Senhor disse: nessa guerra não tereis que pelejar, o Senhor vai pelejar pelo seu povo. Quando nós olhamos as escolhas de Deus, nós vamos para Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Ele disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Davi é tão improvável que nem na visita do sacerdote ele está em casa, ele está apacentando no campo. Mas Davi sabia que a presença de Deus estava com ele. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele também me livrará da mão deste filisteu. O filisteu, olha, mandar uma criança. O Davi se levanta: só tu vens contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Louvado seja Deus. E é interessante como foi com Moisés. Deus não usa Davi com as armaduras de Saul. Deus não usa Davi com aquilo que não é dele. Deus usa Davi com aquilo que ele tem nas mãos. Com aquilo que ele tem nas mãos. Era uma funda, era 5 pedras, mas foi o suficiente para derrubar o gigante. Ei, jovem, o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Ele disse: eu não vou com espadas nem escudos, mas eu vou no nome do Senhor. E o Senhor deu vitória a Davi. Talvez Davi era improvável, mas o Senhor o havia escolhido. Ele disse: achei um segundo o meu coração. Aleluia. Quando nós olhamos para as escolhas de Deus, nós vemos o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5 e versículo 10. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te darei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Todos aqueles que Deus escolheu, chamou e enviou, o Senhor liberou essa palavra: eu estou contigo. Força, vai nessa tua força, Gideão. Eu sou contigo. Moisés, tu não sabe falar, mas eu serei com a sua boca. Josué, não se levante para um lado nem para o outro, mas atenta na palavra, ora e busca a palavra, estuda a palavra, e eu te darei vitória, serei contigo. O Senhor está com o seu povo. E com Jeremias não foi diferente, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Talvez Jeremias fosse improvável. Durante 40 anos profetizou. Tinha uma característica talvez melancólica, chorava, porque as profecias não se cumpriam, mas o Senhor o havia chamado, aleluia, e ele sabia que Deus estava na vida dele. Quando nós olhamos para as escolhas de Deus, nós vemos os discípulos. João capítulo 15, versículo 15 e 16. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele chama os seus discípulos, e é interessante que em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 15, 16, ele disse: e os sinais seguirão para os que crerem, no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome se comerem alguma coisa mortífera, não vos farão coisa alguma, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Todos os homens que Deus chamou, que Deus escolheu, a diferença é a presença do Senhor. Ele esteve bem presente na vida do seu povo, e não é diferente nas nossas vidas. Sabe por que nós somos escolhidos? Porque nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, fomos transformados, o nosso corpo passou a ser a habitação, a morada do Espírito Santo de Deus. E sabe por que as dificuldades deste mundo não nos faz retroceder? Sabe por que as lutas deste mundo não nos faz perder o foco? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, e o Espírito Santo nos ajuda todos os dias a permanecer firmado na esperança da glória eterna. Quando nós saímos da Bíblia e segue-se a humanidade, o cânon fechou da Bíblia Sagrada, mas Deus não parou de escolher os homens. Não foram somente escolhidos aqueles que estavam na Bíblia, mas Deus também escolhe homens do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Século XVI ele levanta Martinho Lutero, somente as Escrituras, e as Escrituras somente em Cristo, e Cristo somente. Nós vamos ver que no século XVIII ele levanta o britânico John Wesley. Quem já ouviu a biografia de John Wesley? John Wesley, ele era um homem britânico, pregador do Evangelho, e ele desejava fazer missões, pregar o Evangelho ao mundo. E um dia ele vai passar na igreja batista pelo crivo, e ele é reprovado. Reprovado porque a sua forma física não ajudava. A sua aparência era de uma pessoa doente, entristecida. Ele era pequeno, e lá nas ilhas de Martha Vineyard, nos Estados Unidos, existe um museu com a roupa de John Wesley, com a cama de John Wesley. Também em Londres, na Inglaterra, existe um museu de John Wesley. E este homem, quando ele é reprovado no crivo da igreja batista, existiu uma chama no seu coração, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele queria levar o Evangelho. Ele vai para a igreja batista, é reprovado no crivo, volta para casa. Quando ele entra em casa, o seu irmão Charles Wesley está cantando na sala, compondo muitos hinos, salmodiantos. Aí ele entra dentro do quarto e vai fazer uma oração. Ele começa a orar, e ele diz assim para Deus: Deus, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Porque pessoas como eu não têm lugar na sociedade pela minha aparência e pela minha condição física. E ele estando orando, de repente ele sentiu um impacto como foi no seu peito, lhe jogou no chão
oração, o seu irmão entra correndo dentro da sala do quarto dizendo: John, o que está acontecendo? Ele disse: eu ouvi Deus falar comigo. Glória a E Deus. Charles Wesley diz: o que foi que ele te falou, John? Ele disse assim: ó, eu te uso. Eu te uso. Talvez a sociedade, talvez os homens, talvez a igreja não dá nada para você, mas eu te uso, John Wesley. Eu te chamo. Oh, xererecante, lavasta, manai. Talvez esse homem era improvável, mas Deus o chamou. Oh, xererecante, lavasta. E não é só esperar o chamado de Deus, mas olha, irmãos, a palavra dele: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me tira desta terra. Como um coração apaixonado por Jesus Cristo, como de um homem que diz: eu já estou crucificado e não vivo mais eu, mas se eu não viver a missão da igreja, pregar o evangelho, tira a minha vida, Senhor, porque não existe razão para viver. Então Deus usa este homem, mas para que Deus nos escolha, para que Deus nos envie, precisa ter um sentimento dentro do meu coração, precisa haver dentro de mim uma chama por Jesus Cristo, por amor à sua palavra. E às vezes nós falamos: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, eu vou pregar, me usa, cura, batiza com o Espírito Santo, mas lá dentro não tem aquela verdadeira entrega para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está buscando: cadê essa entrega? Me entrega hoje, me entrega tudo, entrega tudo. E eu te digo, irmão, se você entregar tudo para Deus hoje, o amanhã será diferente do hoje. Ele levanta John Wesley, mas primeiro no coração dele precisava partir um sentimento, um amor por Jesus Cristo. Nós vemos também no século XVIII David Brainerd. Quem já ouviu sobre este homem? A biografia de David Brainerd, um moço de 21 anos de idade, um jovem, e ele está pregando a palavra de Deus com a chama ardente no seu coração. Ele monta no seu cavalo, vai atravessando a floresta, sentindo aos povos, aos índios de pele vermelha, no norte da África, no norte da América, perdão. E quando ele está andando no meio da floresta, ele não percebe, mas os índios estão lhe acompanhando. Ele está cavalgando e os índios estão lhe acompanhando, esperando uma oportunidade para destruir a vida de David Brainerd. Só que de repente, ele para o seu cavalo, desce do cavalo, dobra o joelho no meio da terra, no meio da floresta, e começa a clamar: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, usa a minha vida para pregar a sua palavra a este povo que está vivendo em ignorância, porque só o Senhor é Deus. Quando ele levanta desta oração, não tem ninguém do seu lado. Os índios saíram, do mesmo jeito que eles chegaram quietinho, eles saíram. E David sobe no cavalo e vai para as ilhas dos índios. Quando eles chegam na ilha dos índios, os índios já estão quebrantados, esperando ele pregar. E ele prega em Salmos, a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 53, sobre o servo sofredor. E quando ele prega sobre o servo sofredor, os índios se prostram diante do Senhor e falam: nós entregamos a nossa vida ao Deus soberano. Nós vemos que Deus não parou de escolher, Deus não parou de chamar, e Deus, irmãos, escolheu a sua igreja. Deus escolheu Moisés para aquela geração, Deus escolheu Jeremias para aquela geração, Deus escolheu Davi para aquela geração, Deus escolheu Gideão naquela geração, Deus escolheu David Brainerd naquela geração, Deus escolheu John Wesley para aquela geração, e hoje Deus escolhe você jovem, para esta geração. Você é a escolha de Deus. E eu não posso olhar para trás e ver que Deus levantou muitos e falar: Deus usou no século XVII, Deus usou no século XVI, Deus usou no século XIX.
e não ver Deus fazendo no nosso meio, irmãos. Deus levantou uma igreja, e esta igreja está aqui nesta noite para fazer a diferença neste mundo, porque conosco está a presença do Senhor. Talvez, se Jesus não voltar, as futuras gerações olharão para o século 21 e vão dizer: no Japão, há 500 anos atrás não existia uma igreja evangélica, mas foi naquela data, naquele dia, em que chegou um homem do Brasil, evocado pelo poder do Espírito Santo, cheio de Deus, com a visão que ele não sabia onde ia viver, onde ia morar, mas foi no Japão, em que Deus começou a abrir as portas, foi instituída uma igreja, de uma igreja foi se ramificando, e se tornaram 33 igrejas no Ministério JMAD, e este ministério alcançou vidas no Japão, para a glória de Deus. Nós não podemos olhar para nós e achamos que nós somos indiferentes daqueles povos, se a presença do Senhor é a mesma. Nós somos os escolhidos, louvado seja Deus. E por quê? Porque Joel disse, no capítulo 2, no versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Interessante coisa é, irmãos, que quando o Espírito Santo está sendo derramado, eles estão profetizando, os filhos e as filhas profetizam, e os velhos começam a sonhar. Irmãos, Deus colocou sonhos nos corações da nossa liderança. Jovens, Deus colocou sonhos no coração do pastor Haroldo. Os sonhos da obra crescer, o sonho da obra se estender para as nações aqui perto, aonde mais de 90% dessas nações não conhecem o Senhor Jesus. A obra na Tailândia, a obra na Coreia, Deus colocou uma chama no coração dos nossos líderes, mas a palavra de Deus diz que a nossa vida, ela é como uma flor, hoje ela está bonita, amanhã ela vai murchando. A Bíblia diz que as rugas vão chegando, a aparência física vai caindo, mas o homem interior está se renovando, mas a aparência está caindo, e o salmista disse que a nossa vida, ela é chegada até 70, no máximo 80, e o que passa disso é fadiga, é cansaço. E a nossa liderança cada dia mais está caminhando com Deus, e nós estamos envelhecendo, e os sonhos estão nos corações dos nossos líderes. E quando o Espírito Santo ser derramado, Ele está dando sonhos aos velhos. Os velhos estão sonhando: Senhor, quando é que nós vamos instituir uma igreja na Tailândia, onde 99% daquela nação é idólatra? Deus, o Senhor acendeu uma chama no meu coração para estabelecer uma igreja na Coreia. Quando será isso? Os velhos, os líderes estão sonhando, mas a Bíblia diz que ao mesmo momento em que os velhos estão sonhando, os jovens já estão tendo visões. Olha, pastor Haroldo, nós chegamos até aqui, o Senhor chegou até aqui, até hoje existem 33 congregações do ministério, mas daqui para frente nós daremos continuidade, nós estabelecemos no nome de Jesus mais de 50 congregações. A obra vai se estender na Tailândia, a obra vai se estender na Coreia, porque Deus está dando sonhos para os líderes, mas Deus está dando visões para os jovens estão vendo a necessidade do Evangelho a ser pregado, eles não estão se comportando como pessoas que não se importam com o crescimento da igreja, mas eles estão sonhando, somos submissos aos nossos líderes, mas quando eles chegarem no seu topo, nós daremos continuidade na igreja até o dia do arrebatamento do Senhor. Será que Deus não te conhecia antes de ter chamado? Será, jovens, que Deus não te conheceu antes de te ter chamado? Paulo vai dizer aos Coríntios: irmãos, reparai
a maneira em que vós andastes no passado. Olha para o que vocês eram, mas olha o que Cristo fez na sua vida. Um dia um moço foi curado. Jesus disse: levanta, toma a sua cama e anda. Jesus levantou ele tomou a cama. Irmãos, ele saiu andando, mas foi carregando a cama. É para dizer: olha, eu era isso, mas hoje eu estou caminhando. Eu era um aleijado, mas hoje eu estou caminhando. Eu era uma pessoa inválida, mas hoje eu estou caminhando. Olha para trás e vê quem você era, mas hoje você está aqui na presença de Deus, aleluia, porque Deus te escolheu e porque Deus está te sustentando. O desejo do Espírito Santo de te encher com a presença dele hoje é muito maior do que o seu próprio desejo de ser cheio por ele. Ele sente ciúme. Ele sente ciúme. Ele sente ciúme quando nós não oramos, quando nós não buscamos, e o desejo dele é de nos encher. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero convidar você que quer ser cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Você que tem buscado o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho buscado. E eu falei com Deus que seria nesse congresso que Deus ia marcar a minha vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós estaremos orando pela sua vida. É você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós temos na nossa vida. E o desejo dele se sobressai do que a nossa própria vontade de sermos cheios por ele. Eu quero escolher, eu quero chamar os escolhidos. Onde estão os escolhidos? Aqueles que vão cumprir o chamado de Deus. Aqueles que entenderam que Deus te escolheu, independente das circunstâncias que você vive. Onde estão aqueles que ardem o desejo no seu coração de fazerem a vontade de Deus, mas se acham falhos, mas existe um complexo no seu coração, mas não é o que as pessoas dizem a respeito de você, e você tem clamado, e eu te conheço, jovem, eu te conheço. Quando eu quero fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele nos conhece, e o desejo do Espírito Santo é de nos encher nesta noite, de te dizer que o que faz a diferença na sua vida é a presença dele. Vela pela presença dele, busca a presença dele, clama pela presença dele. Você que entrou aqui hoje e até hoje você era um improvado, mas se nesta noite você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você nunca mais será um reprovado.